Durante anos eu acreditei que liberdade financeira era uma questão de números. Achei que era só ganhar mais, que bastava uma promoção, um negócio melhor, um salário mais alto e tudo mudaria. Cresci com essa convicção. E durante muito tempo ela me pareceu óbvia demais para ser questionada. Mas com o tempo eu fui conhecendo pessoas que ganhavam muito mais do que eu. Profissionais que triplicaram a renda em 5 anos. Empreendedores que escalaram faturamento, chegaram a números que eu olhava com admiração genuína. E o que me perturbou não foi o sucesso delas. O que me perturbou foi que muitas delas ainda viviam presas. Presas a contas, presas a compromissos, presas àquela sensação de que precisavam trabalhar, sem parar, para manter tudo funcionando. A renda tinha crescido, a pressão também. Isso me fez parar e pensar de verdade. Se o problema fosse renda, por que tantas pessoas com renda alta continuavam sem liberdade? Por que tantas delas chegavam a um número que sempre pareceu suficiente e continuavam sem poder parar? O problema nunca foi quanto dinheiro elas ganhavam. O problema sempre foi a forma como elas pensavam sobre dinheiro. E até o final dessa conversa, eu vou te mostrar qual é a verdadeira definição de liberdade financeira. Uma que talvez você nunca tenha ouvido formulada dessa forma, e que uma vez que você entende, muda a maneira como você enxerga praticamente toda decisão financeira que vai tomar daqui para frente. Vou começar com algo que muita gente não quer admitir. Aumentar a renda sozinho não resolve. Eu sei que parece errado dizer isso. A nossa intuição grita o contrário. Se eu ganho mais, eu tenho mais. Se eu tenho mais, estou mais seguro. Parece uma equação simples, mas não é. Pensa comigo. Você já deve conhecer alguém que recebeu uma promoção e continuou no limite do mês. Alguém que abriu uma empresa, aumentou o faturamento e acumulou mais dívidas do que antes. Alguém que começou a investir, mas gastou o dobro do que aplicou nos meses seguintes. O que mudou nessas histórias? A renda subiu e a situação ficou igual, ou pior. Isso acontece porque renda não é o problema central. Renda é o insumo, o que você faz com ela, como você pensa sobre ela, que decisões você toma a partir dela, é isso que determina o resultado. E existe uma armadilha muito específica que fica completamente invisível enquanto você está dentro dela. Ela não avisa quando chega. Ela não tem um nome que as pessoas repetem, mas ela é responsável por aprisionar a maioria das pessoas que conheço, inclusive aquelas com renda muito acima da média. Ela se chama inflação de estilo de vida. Quando a renda sobe, o padrão de vida tende a subir junto, quase automaticamente, quase sem decisão consciente. O carro que você tinha resolvia, mas com a promoção, pareceu natural trocar por um melhor. A casa estava boa. Mas com o negócio crescendo, fazia sentido se mudar para um bairro mais adequado à sua nova posição. As roupas, os restaurantes, as férias, os aparelhos, as assinaturas, tudo vai crescendo junto. E cada uma dessas escolhas parece justa, parece merecida. Você trabalhou duro, é natural aproveitar. O problema não é aproveitar. O problema é quando aproveitar transforma renda em dependência. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Suponha que você ganhava 4.000 por mês e vivia com 3. Você tinha uma margem, um espaço de manobra, uma sensação, mesmo que inconsciente, de que estava no controle. Aí sua renda foi para 8.000. Ótimo. Mas o carro ficou mais caro, o aluguel subiu, a escola dos filhos mudou, o plano de saúde melhorou, as viagens ficaram mais frequentes, a academia mudou, a roupa mudou, o restaurante mudou. E de repente você está gastando 7.000, 8.000 ou às vezes mais do que isso. Sua renda dobrou, sua liberdade diminuiu, porque agora você precisa desses 8.000 todo mês para manter tudo funcionando. Você não pode parar, não pode descansar por muito tempo, não pode recusar um projeto ruim porque precisa das contas em dia. Não pode dizer não para um chefe que te trata mal porque as parcelas dependem daquele salário. Você construiu uma vida maior e ela te capturou dentro dela. Isso não é riqueza. Isso é uma prisão mais confortável.
E o que torna essa armadilha tão eficiente é exatamente isso. Ela chega com aparência de vitória. As pessoas ao seu redor aplaudem. O carro novo recebe admiração. A casa nova vira motivo de orgulho. O salário que subiu gera respeito genuíno. Ninguém chega até você e diz: cuidado, você está construindo uma dependência. Pelo contrário, todo o ambiente ao seu redor confirma que você está no caminho certo. E é exatamente aí que mora o perigo. Quando a armadilha parece um prêmio, ninguém a questiona. Quando o aprisionamento tem cara de progresso, ninguém foge. Você continua construindo a gaiola porque cada novo acréscimo parece uma melhoria. Existe uma pergunta que eu acho útil fazer de tempos em tempos. Não para criar ansiedade, para criar clareza. Se a sua renda caísse pela metade hoje, não porque você falhou, mas porque você escolheu, porque uma oportunidade exigiu isso por um período, a sua vida continuaria funcionando? Na maioria dos casos, a resposta é não. E essa resposta revela algo importante. Quanto da sua renda você realmente controla e quanto ela controla você. E entender isso leva a uma ideia que vai mudar a forma como você pensa sobre o que é ser rico. Riqueza não é dinheiro. Riqueza é tempo. Eu quero que você pense nessa pergunta com honestidade real. Se você parasse de trabalhar hoje, por quanto tempo você conseguiria manter seu estilo de vida atual? 2 meses, 6 meses, 1 ano? Agora pensa, você escolhe quando trabalhar? Você pode dizer não para um cliente, um projeto, um chefe, sem que sua vida desmorone? Você pode tirar um mês de folga sem entrar em colapso financeiro? Essas perguntas revelam algo que nenhum número no contra-cheque mostra. Elas revelam sua liberdade real. Porque existe uma diferença enorme entre ter muito dinheiro e ser financeiramente livre. Uma pessoa pode ganhar 50 mil reais por mês e não ter um dia sequer de folga real, não porque é apaixonada pelo trabalho, mas porque precisa daquilo para sustentar tudo que criou ao redor dela. E existe outra pessoa que ganha 5 mil. Construiu ao longo de anos um patrimônio modesto, mas sólido, e hoje trabalha porque quer, não porque precisa. Qual das duas é mais rica? A resposta óbvia é a segunda. Mas nossa cultura passou décadas nos ensinando a admirar a primeira, a admirar a renda alta, a celebrar o consumo que vem junto com ela, a confundir a aparência de riqueza com riqueza de fato. Liberdade financeira não é um número na conta. É a capacidade de escolher. Escolher quando trabalhar. Escolher para quem trabalhar. Escolher o que fazer com o recurso mais valioso que você tem. Tempo é o único recurso que não se recupera. Dinheiro pode ser ganho novamente. Tempo, não. Quando você perde dinheiro, você pode recuperar. Quando você perde tempo, esse tempo foi, para sempre. Deixa eu te mostrar o que autonomia sobre o tempo significa na prática, não em teoria. No cotidiano real, uma pessoa sem liberdade financeira acorda com o peso do que precisa fazer antes mesmo de abrir os olhos. A primeira pergunta do dia não é o que eu quero construir hoje. É o que eu preciso entregar para não perder o que tenho. Existe uma diferença enorme entre essas duas perguntas. Uma nasce do desejo, a outra nasce do medo. Essa pessoa vai a reuniões que sabe serem inúteis porque não pode se dar ao luxo de questionar. Aceita condições que considera injustas porque as alternativas são pequenas demais. Passa horas num deslocamento que consome algo que nunca vai voltar e chega em casa tarde demais para fazer o que realmente importa. Agora imagina acordar sem esse peso. Não porque você é rico no sentido que a maioria imagina, mas porque construiu, ao longo do tempo, uma reserva de autonomia, um espaço onde você pode dizer não sem catástrofe, onde pode escolher os projetos que têm sentido, onde o tempo da manhã pertence a você antes de pertencer a qualquer outra coisa. Esse é o objetivo real, não um número, uma forma de viver. E quando você entende isso de verdade, a pergunta principal da sua vida financeira muda. Você para de perguntar como ganho mais e começa a perguntar como conquisto mais autonomia sobre o meu tempo. Mas chegar lá exige algo que a maioria das pessoas subestima profundamente. Exige decisões invisíveis, repetidas durante anos. Não existe uma grande virada. Não existe um momento épico onde tudo muda de uma vez. O patrimônio não cresce assim.
A liberdade não se constrói assim. O que existe são escolhas pequenas, disciplinadas, consistentes, feitas no dia a dia, quando ninguém está olhando, quando ninguém está aplaudindo. Você não saiu para jantar fora quando o impulso pedia. Não comprou o telefone novo antes de precisar. Aplicou o dinheiro de uma viagem que decidiu não fazer. Usou o tempo livre para aprender uma habilidade em vez de só consumir passivamente. Cada uma dessas escolhas parece irrelevante e isolada. Parece até exagero chamar de escolha importante. Mas ao longo de 5 anos, de 10 anos, de 15 anos, elas compõem algo que você simplesmente não consegue construir de nenhuma outra forma. E existe um padrão que eu observo consistentemente em pessoas que chegaram à liberdade financeira. Não foi um evento único que mudou a trajetória delas. Não foi o investimento certo na hora certa. Não foi o negócio que explodiu. Foi uma série de microdecisões feitas com constância, mesmo quando estavam cansadas, mesmo quando a vida pressionava para o lado contrário, mesmo quando a tentação era enorme. Mas existe um problema específico com as decisões invisíveis. Um problema que faz a maioria das pessoas desistir antes de chegar lá. O resultado não aparece quando você quer. Você toma uma decisão disciplinada hoje e amanhã tudo parece exatamente igual. Você poupa durante 6 meses e sua vida visível não mudou quase nada. Você estuda, você aprende, você aplica e por um longo período parece que nada está acontecendo. Esse é o momento mais perigoso, não porque você está falhando, mas porque você não consegue ver o que está sendo construído. Existe um intervalo real entre o momento em que você planta e o momento em que a colheita aparece. E esse intervalo é longo o suficiente para convencer a maioria das pessoas de que o esforço não valeu, de que o método está errado, de que talvez valha tentar outra coisa, outro caminho, outra promessa. E aí elas param e recomeçam com outra abordagem e param de novo. O problema não foi a abordagem, foi que elas pararam exatamente quando os resultados estavam prestes a aparecer. A disciplina mais rara não é começar, é continuar quando ainda não dá para ver o resultado. Agora, eu sei o que você pode estar pensando, que isso exige uma força de vontade que você não tem todos os dias. E você tem razão. Força de vontade é finita, ela esgota, ela falha nos dias difíceis. Ela cede exatamente quando você mais precisa dela. Mas disciplina não é força de vontade. Disciplina é estrutura, é criar um ambiente onde a decisão certa é a mais fácil. É não deixar a decisão importante para o momento de fraqueza. É automatizar o que pode ser automatizado, eliminar as tentações que podem ser eliminadas e construir uma rotina que funciona mesmo quando a motivação some. E paciência, paciência real, não é passividade, não é esperar que as coisas aconteçam. Paciência é a capacidade de agir hoje sabendo que o resultado vem depois. É plantar sem ver a colheita imediata. É construir sem aplausos. É manter o rumo quando o resultado ainda não apareceu. A maioria das pessoas quer ver o resultado agora, por isso param antes de chegar lá. Mas tem algo que eu ainda não te disse. Algo que complica e, ao mesmo tempo, simplifica tudo o que falamos até aqui. Porque quando você entende isso, percebe que o caminho para a liberdade é mais acessível do que parece. O maior patrimônio que uma pessoa pode construir não está em nenhuma conta bancária. Estou falando de conhecimento, de habilidades reais, da capacidade de resolver problemas que outras pessoas não conseguem resolver, da reputação que se constrói ao longo de anos de entregas consistentes, da capacidade de criar valor onde antes não existia nenhum. Dinheiro pode ser perdido, investimentos podem desvalorizar, empresas fecham, crises chegam, cenários mudam, mas o que está dentro de você não pode ser tomado. Pensa naquelas pessoas que constroem algo, perdem tudo e em poucos anos estão de volta. Não é sorte. É que elas nunca perderam o que realmente importava. O capital que carregavam dentro delas, o conhecimento, a capacidade de resolver problemas, a reputação,
as conexões genuínas, esse capital continuou intacto. Agora pensa no contrário. Por que algumas pessoas recebem uma herança, uma indenização, um dinheiro inesperado e em 2 anos estão na mesma situação de antes? Porque sem o ativo interno, sem a mentalidade e o conhecimento, o dinheiro simplesmente passa, não acumula, não cresce, vai embora para as mãos de quem sabe o que fazer com ele. Isso me leva a uma pergunta que acho importante fazer. O que você está construindo dentro de você hoje? Não falo de certificados, não falo de diplomas, falo de competência real, de entendimento profundo de algo que importa. Daquele tipo de conhecimento que você acumula quando decide levar a sério uma habilidade por tempo suficiente. E aqui eu preciso fazer uma distinção que muita gente não faz. Uma que parece pequena, mas muda tudo. Existe uma diferença enorme entre consumir conhecimento e construir conhecimento. A maioria das pessoas consome, assiste, lê, ouve, pesquisa, sente a satisfação genuína de entender algo novo e confunde essa sensação com desenvolvimento real. Mas consumir informação sem aplicação não constrói nada. Você pode passar anos consumindo conteúdo sobre finanças, vídeos, podcasts, livros, e sua situação financeira não mudar quase nada. Porque o conhecimento que transforma não é o que entra pelos olhos e pelos ouvidos. É o que você testa, erra, corrige e aplica de novo. É o que você conquista ao fazer uma coisa difícil repetidas vezes até que ela deixe de ser difícil. Esse tipo de conhecimento não está disponível para download. Não tem atalho. Não pode ser passado de uma pessoa para outra sem a experiência que o acompanha. E é exatamente por isso que ele é tão valioso. Porque é raro, porque a maioria para no consumo e nunca chega à aplicação. O mundo está cheio de pessoas que sabem muito e constroem pouco, e de pessoas que sabem o suficiente e constroem muito porque transformaram o que sabem em algo real. Porque esse tipo de construção não desvaloriza, não tem inflação, não precisa de custódia e continua produzindo riqueza durante décadas. O patrimônio mais durável que você pode construir é aquele que mora em você. E isso nos leva a algo que parece filosófico à primeira vista, mas é extremamente prático quando você entende o que está por trás. Comportamento permanente nasce da identidade. Deixa eu te mostrar a diferença entre duas frases que parecem iguais, mas não são. Eu economizo dinheiro. Eu sou uma pessoa disciplinada com dinheiro. A primeira é uma ação. Você faz quando lembra, quando tem energia, quando a situação permite. Na primeira vez que a pressão aumentar, quando a crise chega, quando o impulso é forte, quando o mês é difícil, a ação pode parar. E a segunda é uma identidade. É quem você é. E o que fazemos reflete consistentemente quem acreditamos ser. Quando uma decisão financeira aparece e você pensa, isso não é quem eu sou, a decisão muda. Não por disciplina de curto prazo, por identidade profunda. A maioria das pessoas tenta mudar o comportamento sem mudar a identidade. Tenta criar hábitos sem mudar a crença sobre si mesma, e por isso os hábitos nunca duram. O orçamento funciona por 2 meses e para. A meta financeira sobrevive até a primeira crise emocional. O plano existe no papel e some na primeira tentação. Não é falta de esforço, é que o esforço estava sendo aplicado no comportamento enquanto a identidade permanecia a mesma. Você já deve ter visto isso acontecer com outras pessoas. Talvez já tenha acontecido com você. A pergunta que realmente vale fazer não é o que eu preciso fazer diferente. A pergunta é quem eu preciso ser para que essas escolhas sejam naturais. Porque quando a identidade muda, o comportamento segue, não como esforço, como consequência de quem você é. Mas identidade não se constrói no vácuo. Ela é moldada, em grande parte, pelo ambiente ao redor, pelas pessoas com quem você passa tempo, pelo tipo de conversa que você tem regularmente, pelo que você consome diariamente, não só em conteúdo, mas em exemplos de vida, em referências do que é normal. Se as pessoas ao seu redor normalizam dívida, seu padrão de referência inconsciente passa a ser a dívida. Se o ambiente ao seu redor compete pelo consumo mais visível,
Você vai sentir uma pressão constante para entrar nessa competição, mesmo sem perceber. Se todo mundo em volta gasta o que ganha, e a ideia de construir patrimônio parece estranha ou exagerada, manter a disciplina vai custar muito mais do que custaria num ambiente diferente. Isso não é fraqueza. É como o ser humano funciona. Somos profundamente influenciados pelo que vemos como normal. Por isso, uma das decisões mais silenciosas e mais poderosas que alguém pode tomar é começar a questionar o que o ambiente ao redor definiu como padrão, não com julgamento, não com distância, mas com a clareza de que as referências que você aceita como normais vão moldar as escolhas que você faz, queira você ou não. Você não precisa mudar quem você ama, mas precisa ser honesto sobre quais referências estão construindo sua identidade financeira e quais estão corroendo. Mas eu preciso te falar sobre algo que muita gente não quer ouvir, porque é desconfortável, mas é a verdade mais importante de tudo que eu disse até aqui. Liberdade tem um preço, e ela cobra antecipado. A escravidão financeira, por outro lado, cobra depois. Deixa você viver o prazer agora, o consumo agora, o conforto imediato agora, e apresenta a conta mais tarde. Quando você está mais velho, mais cansado, com menos opções, com menos energia para construir do zero, liberdade pede o contrário. Ela pede desconforto agora. Pede que você estude, enquanto outros apenas consomem. Pede que você construa, enquanto outros só exibem. Pede que você adie o prazer de hoje para ter autonomia amanhã. Não estou falando de sacrifício extremo nem de vida sem prazer. Estou falando de uma equação honesta que a maioria das pessoas nunca ouviu formulada de forma clara. Você pode gastar tudo que ganha hoje. Pode comprar o que quiser. Viajar, consumir, aproveitar o presente de forma intensa. Essa é uma escolha válida, mas ela tem um custo futuro real. Ou você pode construir agora. Investir no seu conhecimento, na sua capacidade de criar valor, no seu patrimônio, abrir mão de algumas coisas no presente. Também é uma escolha válida, e ela tem um benefício futuro real. O problema é que nossa cultura glorifica a primeira, celebra o consumo imediato, exibe o prazer presente, aplaude quem gasta, e torna invisível o preço que será pago depois, quando não há mais tempo para construir, quando não há mais energia para começar. Quando você percebe esse jogo, a pergunta central da sua vida financeira muda mais uma vez. Você para de perguntar, o que eu posso ter agora? E começa a perguntar, o que eu estou construindo para quem eu vou ser daqui a 10 anos? E esse deslocamento, aparentemente pequeno, separa as trajetórias de forma irreversível com o tempo. Vou te dizer o que vai acontecer depois que esse vídeo acabar. A maioria das pessoas vai concordar com tudo que ouviu. Vai sentir que faz sentido. Vai talvez até compartilhar com alguém. E na semana que vem, vai continuar fazendo exatamente o que sempre fez. Não porque são preguiçosas, não porque não entendem, mas porque mudar a mentalidade é o trabalho mais difícil que existe. É o tipo de transformação que não acontece de uma vez, que exige repetição, que exige exposição constante a ideias certas até que elas deixem de ser ideias e se tornem a lente pela qual você enxerga o mundo. E sempre vai existir um atalho mais atraente ao lado, uma promessa mais fácil, um método que resolve tudo mais rápido, uma história de quem ficou rico da noite para o dia, mas alguns poucos vão sair daqui diferentes. Não porque ouviram algo que nunca tinham ouvido antes, mas porque ouviram e decidiram aplicar. Decidiram parar de esperar o momento certo, a condição perfeita, o sinal claro. Decidiram começar com o que têm, de onde estão, agora. E esses poucos vão entender, talvez pela primeira vez, o que liberdade financeira de fato significa. Não é um número, não é uma mansão, não é uma conta com zeros suficientes para te fazer sentir seguro. Liberdade financeira é o dia em que o seu dinheiro, o seu conhecimento e a sua capacidade de criar valor trabalham mais do que o medo. É o dia em que você não acorda pensando em como vai pagar as contas do mês, mas em como vai usar o seu tempo da forma mais significativa possível. É o dia em que você trabalha porque quer, não porque não tem escolha. Liberdade financeira não começa quando você ganha mais dinheiro.
Ela começa quando você muda a forma como pensa. E é curioso, porque quando a mentalidade muda de verdade, o comportamento muda com ela. E quando o comportamento muda, os resultados começam a aparecer, não como mágica, como consequência. A maioria vai continuar procurando o atalho, procurando o segredo que ninguém contou, procurando o método que transforma tudo da noite para o dia. E o segredo, a ironia que poucos percebem, é exatamente esse. Não existe atalho. Existe construção. Existe consistência. Existe a coragem de tomar as decisões certas quando são mais difíceis. Existe a disposição de pagar o preço agora para ter a liberdade depois. Você vai morrer um dia, isso é certo. E nesse momento, nenhuma parcela, nenhum status, nenhum bem que você acumulou vai importar. O que vai importar é se você viveu com autonomia, se você usou o seu tempo fazendo coisas que tinham sentido real para você, se você construiu algo verdadeiro, em dinheiro, em conhecimento, em relações, em experiências que só pertencem a quem foi livre o suficiente para buscá-las. A liberdade não é o destino, é o caminho inteiro. E ele começa na próxima decisão que você tomar.